Voltando do recesso com o Papo Rec, estava faltando gente para a gente entrevistar em Curitiba. E a gente importou de São Paulo. Só que ela veio há 18 anos para cá. Fotojornalista, artista e vereadora. Georgia Prates, bem-vinda. Por que Curitiba, Georgia? Obrigado pelo convite. Bom, Curitiba é uma tentativa de buscar uma nova vida, assim, de recomeçar, né? Eu saio de São Paulo a partir do momento que minha mãe falece, minha mãe morreu. E aí a cidade também saturada, né? Na época eu trabalhava com telemarketing, eu precisava buscar outras oportunidades e acabei vindo pra cá. E ficou? Fiquei e vou ficar pra sempre, né? Curitibana, então, de coração, vereadora nossa aqui em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores. Exato. É uma cidade maravilhosa, né? Assim, questão de construção, enfim, é uma cidade que tem ainda muitos caminhos, né? Pra se trilhar, pra conhecer, mas que daqui eu realmente não saio, né? Minha família tá toda em São Paulo ainda, mas eu pretendo ficar aqui pra eternidade. E me diga, o que levou você do telemarketing, do fotojornalismo, do audiovisual para entrar nessa loucura que é política? Ah, veja. Você fala já que eu já começo vindo de São Paulo, né? E lá de São Paulo eu sou da Zona Leste de São Paulo, que aí é a periferia mesmo, né? Os bairros mais pobres estão mesmo na cidade, na Zona Oeste de São Paulo. E ali a gente vai conhecendo todas as demandas, né? Assim, as dificuldades mesmo que vive a população. E quando eu chego nessa cidade que tem uma outra estrutura, que tem uma outra forma, né? De se organizar, eu vou entendendo também que a periferia ela tá nesse lugar mesmo à margem, né? Não é só, né, na questão da vulnerabilidade, mas é uma cidade que coloca mesmo toda essa periferia, esse lugar que eu, né, habitualmente conhecia, à margem. E lá em São Paulo eu trabalhei a maior parte da minha vida mesmo com telemarketing, assim, para bem dizer. E aqui eu já buscando, né, outras possibilidades, fiz do fotojornalismo esse lugar de encontro mesmo, né, de busca dessas pessoas, dessas vidas, dessas formas, né, que para mim acabou sendo, né, um vazio aqui existencial na cidade, né. E aí foi conhecendo essas pessoas e as demandas da cidade também, e fazendo, né, as denúncias, de mostrar, né, como as pessoas viviam, quem são essas pessoas, as lutas, né, que elas travavam, e acabou que chega um momento que, né, você fazer só o trabalho de denúncia, de mostrar a realidade das pessoas, acabam só virando dor, não tem mais outro caminho a não ser você buscar outras medidas, né. E essa Curitiba que Curitiba não conhece, que a gente gosta de dizer, Curitiba das ocupações, Curitiba das favelas, a Curitiba que passa fome, que passa frio, que está ali, a Rua das Flores. Essa Curitiba existe? Existe e tem todas as mesmas intensidades, né, que em outras cidades, enfim. E é uma problemática, né, muito séria na cidade, porque quando você oculta, né, uma situação e você invisibiliza a situação, você acaba não tendo mesmo como lidar com ela, como trabalhar com as situações, né, e aí nós estamos falando de vida de pessoas, né, de seres humanos que acabam vivendo mesmo à margem, de uma maneira até um pouco proposital, né, buscada mesmo, né, por essa organização, para ser uma cidade de primeiro mundo, enfim, e aí acaba que é ruim pra caramba, porque a gente acaba não lidando mesmo com essas demandas. Quem que esconde essas pessoas? Você acha que é a mídia, é a instituição política, ou é um pouco dessa vaidade curitibana de dizer que pega ônibus no tubo, mas pula valeta para sair de casa? Eu acho que é o conjunto das coisas, né? Eu acho que tudo contribui. E aí vai, né, baseado em interesses, né? Eu acho que hoje, né, a partir de um outro lugar, posso dizer que os interesses que fazem isso, né? Então é um conjunto de coisas mesmo para se organizar uma cidade, né, que esteja ali sempre à mostra, né, com um cartão postal muito evidente. Eu acho que muitas coisas foram construídas, né, a partir só desse ponto, né? E aí, óbvio, né, a gente tem hoje também ali próximo ao centro, que é Parolinha, Vila Torres, né, que acabam fazendo com que a cidade não possa, de forma alguma, ocultar completamente, né, essa realidade. Você sabia que aqui em Curitiba tinha um projeto, enquanto a Vila Torres ainda se chamava Vila Pinto, e não ofendia ninguém, que era de se fazer um tatame, um tapume, para esconder a entrada da cidade do aeroporto? Não fazia ideia disso. É mais, cada vez assim, a gente vai descobrindo as coisas, vai vendo quanto isso é mais assustador do que parece, né? Você trabalha muito com ocupação. Sim. Né? No meu tempo chamava-se invasão. E era uma invasão, porque você invadia um terreno para depois ocupar. E hoje em dia a gente trabalha com o politicamente correto. Esse politicamente correto, para a gente tratar uma realidade tão dura, não passa a ser um filtro? Depende da forma como a gente vê, assim, na verdade, né? Eu acho que falar sobre esse espaço em que as pessoas entram, né?
para ocupar e para morar, fazer moradia, eu acho que é esse lugar, assim, né? De você ter um olhar mais humanizado para a situação, né? E quando você fala sobre invasão, você está tornando aquelas pessoas marginais, né? Você está marginalizando já a situação, e não é a realidade, né? Essas pessoas, assim, elas não estão nessa condição porque elas querem, né? E sim por conta de uma estrutura social, pela formação política que a gente tem hoje no país, né? Vamos dizer assim, não é só uma questão de Curitiba. Mas eu acho que é esse lugar mesmo de humanizar as coisas, né? E não olhar para elas de uma maneira tão banal como é feito. Quantas ocupações nós temos em Curitiba, mais ou menos, hoje? São mais de 400, né? 453, se não me engano. Quantas mil pessoas, mais ou menos, que não existem? Não sei precisar, porque as ocupações, elas são também algo muito fluente, né? Assim, as pessoas entram, saem, enfim, porque não é a ideia da pessoa permanecer, né, num lugar que é inapropriado. Ninguém quer morar, ninguém quer morar mal, né? Não, o que elas querem é um espaço para poder, né, se assentar e ficar, mas ao mesmo tempo também que entendem que para algumas pessoas isso é transitório, né? Conseguem um local ali para ficar por um tempo e depois elas acabam, né, se recolocando na sociedade. Exatamente. Então, mas vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Porque a gente tem essa ideia, é colocada essa ideia de que só há marginal. Exato. Né? Como se for, como é pintada a favela do Rio de Janeiro. Né? Lá para cima do morro só tem bandido. Sim, é o que dizem. Independente das milhares de pessoas que moram e trabalham e têm carteira assinada, né? Existe essa generalização. As pessoas que estão em Curitiba hoje, numa situação de vulnerabilidade habitacional, aonde nós falhamos como sociedade para oferecer a elas uma opção? Nossa, e aí a gente vai bater em pontos muito importantes, né, que a gente vai olhar lá para trás, mesmo desde das origens todas, né, do que é o capitalismo, de como a gente se forma até aqui enquanto sociedade em todos, né? Esse espaço, vamos voltar ainda mais atrás ainda, falar do período escravo-caráter, então a gente tem muito conteúdo para dizer. Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que a gente ainda peca nessas formações políticas, né? Porque a gente se habituou a fazer uma política de uma maneira totalmente errônea, porque ela é baseada no interesse das pessoas que estão, né? Interesse imediato, né? Exato. Pequenos favores em troca de voto e não uma... Agora, eu vejo... Em Curitiba nós temos ocupações, invasões, nós temos bairros inteiros que estão há 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. E ainda se cogita derrubar casas. Ainda se fazem isso. Ainda se faz isso. Ainda se faz isso. A pessoa está lá na terceira geração morando na casa, que já não é mais um barraco, o cara já conseguiu se reestruturar, já conseguiu fazer uma casa, e vem a prefeitura com uma ordem de um juiz e derruba um bairro inteiro. E aí, de novo, né, a gente volta. E qual é o interesse por trás disso, né? Porque sempre tem um. Imobiliário. Exatamente. Especulação imobiliária. Exatamente. E aí, quando a gente não tem esse olhar humanizado, né, de ver quem são aquelas pessoas, como elas estão ali, que aquilo também já devia ser regularizado há muito tempo, que você veja assim, às vezes as pessoas, quando elas entram num terreno, esse terreno ele tá inabitável, né? Assim, tá ali abandonado, cheio de mato. Exatamente. E elas entram, elas organizam aquele espaço, elas dividem aquele espaço, né? E às vezes tem ocupações hoje que a gente tem na cidade que estão mais de 25 anos ali e que ainda não tiveram, né, esse local regularizado e ainda corre risco de despejo. Aí você passa 25 anos no espaço, você constrói sua vida, você vai, né, fazer a casa melhorar, porque você também está vivendo naquele lugar, enfim, e você continua nesse medo do despejo justamente por interesses imobiliários. E aí vai de acordo, né, com... A nossa classe política diz que quando ela vai fazer um despejo, que ela vai fazer uma realocação. E que as pessoas não aceitam a realocação. Seria porque um terreno que de repente não valia nada, passa a ficar num bairro interessante, a realocação é para casa do chapéu? Eu vou te dizer que nesse tempo todo assim, eu nunca vi uma realocação acontecer. Eu vi despejos, né? Despejos muito violentos. Nunca vi realocação acontecendo. Assim, despejo violento de chegar, derrubar casa, dar um tempo para sair, enfim, já aconteceu muito. Isso foi o que eu vi. Agora, realocação, que é o que a gente tem pedido, principalmente agora ali nesse espaço da vereança, eu ainda não vi acontecer. Até porque, assim, a Coab, ela tem, né, uma forma de encaminhar as coisas que não está
suprindo essa necessidade das pessoas ainda, né? E isso é muito preocupante, porque já faz anos que as coisas estão assim. Mas Coab e a Coapar há anos não constroem casas, né? Exatamente, né? E aí sim. Elas servem como um banco de dados para bancos financiarem casas de construtores. Exato. E ainda muitas vezes a gente até pede, né, que faça-se o cadastro mesmo para a gente ter principalmente essa noção, né, do que as políticas públicas precisam mesmo para poder fazer, né, uma política que seja viável voltada para a moradia, para habitacional decente, né? Mas acontece também que as coisas não são assim tão transparentes quanto a gente queria, né? E até tem, né, um projeto de lei que faz esse pedido para que a gente tenha transparência, né? Esse projeto, perdão, nas questões, né? Você está dizendo uma coisa que eu não posso acreditar. Você está dizendo, então, que tem gente que fura a fila da Coab? Não, na verdade não. Então, existem muitos mitos, né, que se levantam em torno... Porque a fila ninguém conhece. Então, exatamente, em torno das pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, mas não sobre quem está, né, nesse outro lugar, né, do outro lado da linha, que seria quem deveria, né, favorecer ou fornecer, enfim, e fazer com que encaminhasse. Daí a gente fala sobre fila da Coab, ou furar fila de Coab, ou pegar terrenos para vender, para voltar para a ocupação. Enfim, eu nunca vi, né, estando nesses espaços ali, isso acontecendo, né? Muito pelo contrário, eu vejo pessoas esperando, aguardando e infelizmente tendo que sair, né, de um lugar de desocupação para outra ocupação, porque acabam não conseguindo nada em relação à moradia mesmo, né? Você acha que os nossos queridos promotores e juízes colocarem o pé no barro? Acho que falta, sim. Acho que algumas vezes isso aconteceu e eu vi que, assim, o processo se tornou mais humanizado mesmo, né? Mas eu acho que também falta... Né, Nós temos no TJ, né, uma câmara especializada agora em desocupação, com juízes, com desembargadores, desembargadoras, comprometidos em humanizar isso. Exato. Que estão realmente entrando nas ocupações e vendo, porque, assim, é uma coisa você falar de fora, né? E outra coisa é você entrar ali e ver quantas crianças tem no lugar, quantos idosos, quantas mulheres, sabe, mãe solo, que estão vivendo naquele lugar ali que realmente não tem outra saída, né? A não ser depender mesmo daquele espaço e da regularização deles, né? O Roberto Requião, meu pai, começa na política trabalhando com regularização fundiária e organizações de bairros. É verdade. Mas não tinha naquela época uma coisa que tem hoje, chamado crack. Não. Como que a gente consegue... Ou como que você acha que a gente poderia entrar nessa briga? Porque com fome, com frio, com desespero, sem esperança, né, a droga sempre dá um jeito de entrar. Você acha que dá pra gente trabalhar essa batalha junto com essa batalha habitacional? Particularmente, eu acho que não. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, assim, né? Porque quando a gente fala da pessoa não ter uma moradia, ela não tem nada. Nada. Ela não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, ela não tem muitas vezes acesso até ao trabalho, né? Para sair da condição que está. Então eu acho que são questões que a gente precisa olhar de duas formas ali, né? Assim, acho que a questão do tráfico... Não estou botando o tráfico, eu estou botando esse maldito crack, essa epidemia social. Como é que a gente afasta isso? Eu acho que é consequência, né? Eu acho que uma tudo consequência. Isso é consequência, tá com frio, tá com fome, tá desesperado. Mas você acha que a gente conseguiria trazer com uma formação, se o Estado chegasse, se a Prefeitura chegasse, se a gente tivesse programas públicos, políticas públicas, não seria uma ressocialização, mas de readequação de moradia, de mercado. Você acha que a gente desse uma esperança, a gente conseguia combater mais isso? Então, depende da esperança, né? Porque se a gente falar de uma esperança vazia, não. A gente sempre vai voltar nesse mesmo lugar. Agora, se houver realmente, assim, planejamentos e formas de ações que realmente acabem, combatam isso, no sentido de finalizar esses processos desumanos que as pessoas vivem, eu acredito que sim. É porque ninguém quer, na verdade, estar, né, preso a drogas ou vivendo de tráfico. As pessoas querem uma vida como todas as outras, né? Uma vida... Eu digo que o tráfico ganha pela falta de esperança, né? O garoto tá lá, eu vou morrer com 25, desempregado com fome, eu vou morrer com 25. E não tem possibilidades, né? Assim, a gente não tem hoje para os jovens, por exemplo, um programa que insira esse jovem no mercado de trabalho realmente, né? Se a pessoa tá ali, não tem uma condição de escola, né? Estudar, nem mesmo de acessar a saúde, imagina que ele vai ter de emprego, não vai. Não vai. Né? Então, quem vai receber ele, né? Quem vai dar a possibilidade dele colocar o pão? Ele vai pertencer aonde, né? Quem vai ajudar ele a ajudar a mãe a pagar uma conta. Então, assim, é isso onde o jovem vai entrando nesses caminhos, né? Então, acho que tudo faz parte, mas acho que tudo tem que ser tratado mesmo isoladamente para que a gente possa, né, ir sanando os problemas com o realismo, né? Pra gente não dar a esperança que não vão ser cumpridos depois.
Mas por que elas não são cumpridas? Você acha, como vereador, agora que você está dentro do jogo, que você entrou, que você descobriu como é que funciona, por que você acha que a gente não consegue sair do discurso? Cara, eu vou te falar que assim, eu tinha na rua, quando eu tava, né, trabalhando pra lá e pra cá, eu via uma esperança de que aquele fosse o lugar, né? Assim, que a gente fosse entrar e pensar políticas e fazer, enfim. Mas eu, sinceramente, me desanimo, assim, quando estou ali, porque eu vejo que as pessoas não têm mesmo interesse em fazer isso, né? Elas não têm real, assim, de ir lá, de mudar, de trazer mudança, né? Assim, eu digo isso nos discursos que são levantados, nas questões que você apresenta, elas são debatidas de uma maneira muito rasa, quando não interessa, né? E geralmente, né? A situação do preto, do pobre, enfim, não são das pessoas de LGBTQIA+, não são interessantes. Por quê? Porque não dá voto? É justamente por isso, né? As pessoas, elas têm esse nicho de voto delas e elas acham que isso é o que contempla e que é para quem elas servem, né? Quando na verdade não é. Até pensar, né, direita e esquerda, quando você está legislando, você entra num espaço de poder, você não tem mais direita e esquerda, você tem que legislar para uma população. Exatamente. Né? Eu não posso fazer uma política que seja boa para a esquerda e que fira os direitos humanos da direita, entende? Então assim, a gente tem que pensar num conjunto, né? E eu acho que isso até traria para as pessoas mais votos, enfim, mas elas acabam se fechando naquilo de que, meu grupo não vai gostar. Né? Se eu falar sobre a questão LGBTQIA+, de uma maneira humanizada, por mais que eu entenda, eu sei que as pessoas que votam em mim vão ficar magoadas. E aí não querem fazer um projeto, não querem debater um projeto que poderia salvar, por exemplo, vidas trans, porque elas acham que não vão ganhar voto depois. Então, assim, é bem complicado, né? Quando você entra num espaço desse, você vê que as pessoas não têm realmente, assim, o interesse de fazer a política por servir e por, né, trabalhar com as demandas. Então, assim... Na Câmara, a gente entrevistou diversos vereadores aqui, já entrevistei aqui o Dalton Borba, a Maria Letícia, o Pier Paulo, a Georgia Prati. Eu assisti algumas entrevistas. E, assim, todo mundo até agora se colocou muito bem aqui. Né? A gente, como bons políticos, todos sabem falar. E eu sinto isso, senti neles, eu sinto isso estando na Assembleia, que algumas questões são justamente isso. Então, como o deputado estadual vira e fala assim, olha, nós estamos com um problema lá em Paranavaí, o cara fala, não tem problema, eu faço o voto lá no Norte Pioneiro. Exatamente. Olha, nós estamos com um problema aqui de preconceito, não, mas o meu pessoal é o pessoal da igreja. Reflete isso também na Câmara de Vereadores de uma cidade como a capital de Curitiba. Com certeza. Uma das primeiras perguntas que mais me faziam quando eu entrei era de qual bairro você é. Eu dizia, como assim, qual bairro? Onde eu moro? Não, qual bairro você tem voto, entendeu? Ou seja, você só pode entender aquele bairro. E quais são, né? Porque eu quero saber para eu Então entender. Você ia ser tem o fulano do Parolim, tem o fulano do Umbará, tem o fulano... E como eu transitei por toda a cidade, eu ficava pensando que eu não saberia especificar um bairro, entende? Mas é complicado. Você é uma vereadora de Curitiba. De Curitiba, exatamente. Eu ficava até um pouco assustado, mas depois eu fui entendendo que aquela pergunta, ela tinha essa tendência de saber qual é o nicho, qual é o lugar ali que você ganha voto. Ou seja, você só pode discutir, então, ocupações, LGBT, e você não pode, por exemplo, discutir comércio. Não. Na teoria, não. Na teoria. No que está acontecendo lá, seria isso, assim, tipo, não, Jorge, o teu discurso é esse aqui, não atrapalha o outro aqui, não. Exatamente. E assim, ainda observar, né? Se o cara fala que ele é daquele determinado bairro, é dele, né? É dele. E aí você não pode entrar muito, né? Você tem que... E se você fizer alguma coisa que bata no bairro dele, você tem que falar, não, mas eu trabalho sempre com isso e tal. Legal, né? A gente poderia até fazer parceria juntos, ou fazer coisas, né, que ampliem, né, a sua ação, enfim, não é esse o ponto, porque não é o protagonismo, né? É o fazer aquilo, né? O fazer o que as pessoas estão precisando, né? Então, assim, isso é um pouco assustador, porque quando a gente traz temas importantíssimos para a sociedade, a gente acaba sempre contando esses vazios, assim, né? E eu achava que a política realmente se dava de outra forma. Mas vendo ali... Não deveria se dar. Não deveria, realmente. Você passa, às vezes, uma proposta ali, por exemplo, uma PL que você encaminha, né? Ela vai passar por comissões. De repente, ela é parada em alguma comissão e você pergunta se tem um motivo, se você pode, né, escurecer, ajudar, né, no entendimento. E a pessoa só diz, não, tá tudo bem, eu só não vou botar em pauta. Mas me deu um motivo, né? Pelo menos, porque não sou eu, Georgia, né? Quais são as pautas da Georgia que mais enfrentam esse bloqueio? Olha, eu acho que agora sim tem sido as questões LGBTQIA+, todas elas, assim. A gente teve uma PL sobre cotas para trans, que é super importante, porque, né, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Então, né, ter uma política de cotas para trans em relação ao trabalho, né,
concurso público seria super importante, né? Inseri-las no mercado, enfim, dar outras possibilidades de vida, enfim. Mas essa foi uma proposta que foi barrada na comissão e ainda sobre... Né? Qual comissão que ela parou? Cara, não me lembro exatamente qual foi. Mas parou na comissão ali e, tipo, isso aqui não vai pra frente que vai dar dor de cabeça. Exato. E é uma das comissões que eu não faço parte, né? Então, não tive nem possibilidade de argumentar. E era uma proposta em conjunto, né? Com outros vereadores também. Mas essa é uma delas, assim, que você fala, cara, você não vai me dar nenhum... Uma pauta moralista, digamos assim. Falso moralismo. Exatamente. E outras, né? Questões ali que você vê que são levantadas na Câmara que acabam virando... título de like das pessoas e não questões, né, que realmente... Lá na Assembleia a gente tem muito disso, então... os discursos só pra rede social. Isso virou política, né, infelizmente, né, e quando você olha e fala, cara, mas assim, tipo, as pessoas estão passando realidades ali, né, fome real, né, as pessoas jovens estão morrendo realmente, enfim, nós estamos aqui fazendo o quê? Quando eu fui candidato a prefeito, lá atrás, nessa minha aventura, eu lembro de uma amiga minha, virava assim, cara, gosto muito de você, mas eu não vou votar em você. Você não fez nenhuma proposta para mim que sou classe média alta. Então, as pessoas trabalham a política assim fora da política. E falta talvez uma educação política, um SPB que a gente tirou com mágoa do SPB da ditadura. Será que a gente tinha que reinserir isso de volta para as pessoas saberem o que diabos faz um vereador, o que faz um deputado, o que deveria fazer um senador? Exatamente. Veja, nós temos 3 senadores no Paraná que ninguém sabe quem é. Quantos vereadores nós temos em Curitiba? São 37, né? Eu duvido, eu que trabalho com política, não sei o nome dos 37. Acho que nem eu. Pois é, é uma coisa complicada. Nós temos deputados, nós temos parlamentares em nível estadual, em nível federal, em nível municipal de vereanças, que se elegem sem nunca ter defendido um projeto ou uma pauta no parlamento. Abertamente. Se elege e se reelege. Se elege, se reelegem. Em cima do quê? Como é que você imagina que pode ser, ou que deveria ser, a próxima prefeitura de Curitiba? Qual seria a discussão dos nossos queridos candidatos? Olha, tem muitos vieses, muitos caminhos que podem acontecer, né? Acho que a partir de agora muita coisa se levanta, né? Mas eu sinceramente acho que a gente tem que, assim, todos os espaços, né, que a gente não conseguiu ocupar, e eu falo como uma mulher preta mesmo, periférica, enfim, né? E que a gente sente essa necessidade da representatividade e até talvez esse pensar mais coletivo também, né? A frase que diz, né, que quando uma mulher preta se movimenta, mas toda a estrutura se movimenta com ela, social, ela é bem realidade, porque a gente está sempre olhando para esse coletivo, olhando para o todo, né? Eu ainda apostaria, assim, em, de repente, ter uma mulher preta ali ocupando esses espaços. Mas você acha que Curitiba faria uma discussão, escolheria um prefeito com base nisso, uma prefeita com base nisso? Qual seria a discussão que você primeiro, que você gostaria de ver e a que você acha que vai acontecer? O que eu gostaria de ver, eu tenho várias coisas, mas eu estou vendo que a gente vai acabar discutindo placa solar, ciclovia. Em questão de discussões de demanda, você fala, eu acho que sim, acho que esse é o que vai ser, assim, eu não sei, eu acho que Curitiba ela tem ainda, né, esse lugar de que quanto mais visibilidade para as coisas bonitas e parques e coisas da cidade, é melhor, né? A cidade, ela realmente é uma cidade limpa, é uma cidade bonita, enfim, ela tem tudo isso, né, mas aí também se torna, né, uma cidade que no fundo tem uma hipocrisia, porque ela tem uma segregação. Tem esse lugar de segregar e de esconder, de ocultar, enfim. Então eu acho que quando você falou sobre a questão de voltar ao estudo, né, de entender, fazer com que as pessoas entendam, né, o que é cada casa legislativa, o que ela faz, eu acho que é muito importante, porque eu acho que a sociedade esquece isso, sabe? Porque eu morro de medo de ver a próxima prefeitura de Curitiba ser disputada com discursos, como você botou, rasos. Vamos discutir o asfalto, vamos discutir a ciclovia, vamos discutir a cidade inteligente, vamos discutir o meio ambiente sustentável. Mas ninguém falou de saúde, ninguém falou de emprego, ninguém falou de educação, ninguém falou de corrupção, de transporte público, de moradia. Ou seja, a gente não discute a cidade. Exato. A gente está discutindo um cartão postal. Exato. Exatamente. E isso é um pouco assustador, né? Quando a gente fala assim, me assusta que daí, assim, entra a Georgia. Vamos botar a Georgia, nossa candidata a prefeita. Se você chegar com um discurso só de mulheres negras e pobres, você vai deixar uma parte da cidade fora. Você vai botar uma parte da sociedade não entender o quanto é importante, não a igualdade, mas equiparar as coisas. Você não concorda com o teu discurso, deixa um pessoal, digamos, alheio ao seu discurso.
Daí o teu vai contra-argumentar com você, o outro fulano vai falar assim, não, mas nós fizemos uma fazenda solar no Caximba. Aí vai passar para o outro no debate. A minha proposta é ele fazer uma ciclovia ligando o Caximba ao centro da cidade. Sim. E os transportes, né? E como é que fica isso para você que tá lá vivendo lá na ponta? Que tá assim, cara, não adianta ter ciclovia, eu não consigo nem ter bicicleta. Não adianta ter a energia solar no Caximba, porque eu não tenho como pagar a conta de luz. Eu não consigo chegar da onde eu tô no meu trabalho com menos de 4 horas de transporte de trânsito, porque a linha de trânsito que faz vai para onde, e eu tenho que pagar, vou ter que morar na periferia. Não, e nem tem R$12 para sair de casa, né? Como é que a gente discute essa Curitiba numa política? Como é que você acha que a gente poderia trazer essa Curitiba, essa discussão dessa Curitiba para o pessoal do Batel que no final do ano faz doações na hora do inverno, na campanha do agasalho? Quer dizer, eles sabem que essa Curitiba existe, mas eles não veem essa Curitiba. Como é que a gente traria essa Curitiba para o debate? Então, eu acho que durante todo o meu trabalho como fotojornalista foi isso que eu consegui fazer, assim, sabe? Mostrar para muitas pessoas essa cidade oculta, né? Mas eu acho que, assim, a gente fala muito sobre uma Curitiba, né, que votou em Bolsonaro e que tá nesse outro lugar, né, da direita, a maior parte. Eu não vejo Curitiba como uma cidade de direita, eu vejo uma Curitiba que entrou num discurso, comprou, e como já votou no Lula, como já votou no Requião, votou no Bolsonaro, foi um momento político, um hiato de inteligência política que trouxe o Bolsonaro. É exatamente isso que eu ia dizer, eu também não vejo essa Curitiba, né, eu vejo a Curitiba assim que, assim, precisa entrar mais no debate, né, assim, e eu acho que as pessoas têm o esclarecimento, o entendimento para isso, sabe? A gente, né, procura sempre mudar um pouquinho o vocabulário pra gente também não ficar sempre batendo nessas partes do racismo, mas enfim. Eu acho que Curitiba, ela tem essa possibilidade de entendimento das coisas, assim, sabe? Muito, muito objetivamente. Assim como entendeu, né, que queria uma cidade que fosse limpa, que fosse uma cidade, né, organizada. Assim como entendeu essa cidade, mas também é possível entender essa outra cidade. Mas por que não uma cidade limpa e organizada de Ásia? Então, eu acho que... Por que a limpeza e a organização, ela tem que ter um cinturão? Porque até agora foi assim, né? Foi construído, como você falou, um cartão postal. Mas eu acho que essa mesma Curitiba, né? Que conseguiu colocar essas pessoas para fazer esse cartão postal, né? Para a cidade ser o que é. Elas também conseguem e podem, obviamente, entender esse outro debate que a gente precisa tanto colocar. Mas aí vale muito de quem tá fazendo essa disputa política não entender isso só como um momento de voto, sabe? Porque... todas as pautas, né, que são levantadas, exatamente. Então, todas as pautas que são levantadas sobre a negritude, sobre LGBTQIA+, sobre quem mora na periferia, elas são postas o tempo todo, né, quando tem a campanha política, né? Mas no dia a dia, você botou você botou racismo, botou homofobia e um racismo social, né, um preconceito social. Sim. Curitiba tem isso. Assim como todo mundo tem, né? Ignorância. Assim como todo mundo tem. Mas isso só pode vir da ignorância. Só pode vir da ignorância, obviamente. E a ignorância que a gente fala muitas vezes da falta de entendimento mesmo, de conhecimento e de aproximação, né? Assim, não só a pessoa ignorante, mas é porque às vezes falta mesmo de debate, diálogo, né? O enfrentamento. E muitas vezes também diálogos são postos, principalmente, por exemplo, na Câmara de Vereadores ali. Existem muitas vezes falas que são completamente errôneas, né? E aí você vê que a pessoa prefere deixar a pessoa que vota nela, sabe, acreditando nisso, no absurdo, do que dizer pra ela uma realidade, sabe? Como, por exemplo, você vai numa escola, né? E você vê lá 3 portas, né? Uma porta que é pra mulher, homem, e a outra é unissex. Mas é um berçário em que a pessoa, né? A professora leva a criança pra trocar, e aquela porta é unissex, acaba virando, sabe, um debate sobre LGBTQIA+, você fala, cara, é surreal como você faz com que as pessoas... discutir isso com uma criança que não vai sozinha. E transforma isso num debate de escola, tá fazendo errado, sabe? Você fala, mano, você prefere 1000 vezes deixar as pessoas, sabe, numa ignorância do que, entendeu? Trazer ali, né, o entendimento sobre a situação, enfim... E aí você acaba tendo conversas que, por parte mesmo dos próprios políticos, elas são para deixar as pessoas na ignorância mesmo. Enfim, acabar tendo, né, sempre um discurso raso, que acaba sendo mais fácil mesmo, né? Porque quando a gente tem problema, a gente tem que lidar com ele. Por exemplo, o racismo é inaceitável. Total. É um absurdo, não tem...
não tem lógica, não tem como a gente entender isso e ainda se passa pano para isso, né? As pessoas relativizam. Sim. Né? Absurdamente, né? Porque também, além de ser absurdo, é crime, né? É crime, mas é tudo relativizado. E você acha que a gente está caminhando devagarzinho para mudar isso ou a gente está regredindo nisso? Porque eu cheguei num ponto que eu achei que a gente estava regredindo. Falei, nossa, a gente estava melhorando como sociedade, a gente estava melhorando, evoluindo, aceitando, compreendendo, entendendo que, primeiro, racismo é um absurdo, que o LGBTQIA+, YZHXFR3 não é uma opção, né? É uma condição. E parecia que a gente estava caminhando. E de repente a gente cai na escuridão de novo. Num fanatismo religioso, que advém de ignorância. Sim. Nada contra a religião, contra o fanatismo. E você acha o seguinte, você que sofre muito mais do que eu. Eu tô num ponto onde eu vejo de fora. Você sofre na pele. Total. Tá melhorando ou tá piorando? Eu acho que as pessoas se sentiram nesse último período muito à vontade, assim, pra ser quem elas são. Sentiram-se à vontade de ser idiotas? De serem imbecis? Filhos da puta? Puxa, não tem outra palavra pra... Não tem, e algumas muitas mesmo, assim, se sentiram paradas por esses pensamentos aí torpes, né? E aí acabaram, obviamente, colocando isso pra fora de uma maneira muito mais evidente, né? E aí a gente tem tantos casos que cresceram, como também tem as pessoas negras que estão conseguindo agora mostrar e, né, e se colocar mais, até por outros exemplos de outras pessoas que estão denunciando, trazendo à tona e as discussões aparecendo também, né? Então não foi... o sentimento que eu tinha não era que a gente estava evoluindo, mas sim que os idiotas estavam mais calados. A idiotocracia deu a eles essa liberdade de se colocar amparados, protegidos por uma falsa sensação de liberdade de expressão. Exatamente. Você veja assim, quando você vai em algum espaço, você já foi barrado, alguém já puxou o seu braço, dizendo você não pode ficar aqui não é onde você tem que estar. Não. Isso acontece comigo sempre. Assim, eu vou aqui na LEP, por exemplo, a menina vem, segurando meu braço, me levanta, não, você não vai sentar aí. Eu falo, cara, eu sou vereadora, né? E o rapaz me disse que aqui é o espaço da autoridade. Ela fala, não, você senta na fileira de trás, me puxando pelo braço ainda. Aí você fala, sabe, são essas atitudes. Você vai fazer uma fiscalização no posto de saúde, e você chega, ela se apresenta e a pessoa diz, eu vou pedir pra senhora se retirar, ou vou chamar o segurança pra arrastar a senhora pra fora. Aí você fala, você entendeu que eu sou vereador, isso é parte do meu trabalho, enfim, você faz todo um diálogo, mas você entende que todo o sistema está adoecido com isso, né? E que de alguma forma essas pessoas se sentem respaldadas em fazer aquilo. E você só consegue o respeito que deveria ser dado a você como pessoa por causa de um cargo. Nem por isso. Né? Se eu estou dizendo, eu sou vereador e vim fazer uma fiscalização aqui no posto, mediante uma denúncia que me chegou, a pessoa me diz, não, eu vou pedir pra senhora sair, eu vou pedir pra segurança arrastar a senhora pra fora. Aí você fala, cara, eu tô dizendo que sou vereadora, nem dessa forma você consegue me respeitar, entende? Então, se você não me respeita enquanto vereadora, você vai respeitar eu enquanto usuária? Você entendeu? Não vai jamais. E, obviamente, que essas pessoas se sentem, de alguma forma, amparadas por algum sistema que elas entenderam como dado, né? Como sólido ainda. Só que isso não é uma realidade, né? Acho que, sim, vou falar sobre todas as pessoas que conseguiram ocupar algum espaço de poder e que a gente não tá mais regredindo. Né? A gente tá progredindo, na verdade, né? Ainda que poucas, um número menor do que poderia ser, a gente está ocupando esses espaços, a gente está trazendo debate, a gente está fazendo a luta, né? E a gente está conseguindo, assim, coisas importantes. Então, não tem mais retorno, né? É daqui para frente. E a gente sabe que agora, mesmo que banalizado e mesmo que parando, né? Injúria como racismo, hoje em dia os dois são crimes, né? E aí, assim, as pessoas têm que tomar ciência disso e a gente tem que fazer com que a sociedade entenda que se cometer um crime de racismo, né, você está cometendo um crime. Né? Só que isso é um todo. Nós somos as pessoas negras que tem que ficar o tempo todo debatendo e trazendo, né? A sociedade. A sociedade. Principalmente quem cria o racismo, né? Que não somos nós. Jorge, você traz um alento para nós aqui, porque você entra numa pauta identitária, mas você não se prende a ela. Você quer discutir cidade, você quer discutir sociedade. E eu acho que é isso que falta um pouquinho para nós, assim, digamos, de vez em quando, que é se libertar dos nichos e só da pauta identitária. Porque a gente está tratando só de um problema, a gente nunca trata a raiz. Sim. Você se coloca disposta a colocar a raiz. E você vai fazer audiências públicas, eu quero que você faça o teu jabá aqui, já convide o pessoal para aparecer aqui, para discutir essa Curitiba que eles não conhecem. Quais são as datas e onde? Nós vamos ter a primeira audiência pública, vai ser no dia 3/8, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Perdão, a audiência pública é no dia 7/8,
vai ser em conjunto com a vereadora Carol... A deputada Carol D'Artora. Carol D'Artora, e é Curitiba contra o Racismo. Já é uma campanha que a gente tem feito desde o início do meu mandato ali. A gente está procurando essa Curitiba sem racismo, também pensando no centro de referência para a cidade, né, a partir disso. E essa audiência pública ela é mais uma conversa para a gente debater o racismo na cidade, né, para a gente lutar contra. E dia 3/8 a gente tem às 19 horas um encontro que é também para homenagear mulheres negras da cidade que fizeram e fazem história, né, e que construíram também essa cidade aí. Olha só que legal. Jorge, obrigado por você ter vindo. Eu te agradeço. Obrigado por você estar aí defendendo essa Curitiba que pouca gente conhece. E parabéns por não se prender numa pauta só, mas por querer discutir a política como um todo. Que eu acho que é isso que falta hoje em todas as instâncias da nossa política. Aqui em Curitiba, Paraná e no Brasil. Eu te agradeço pelo convite. Acho que mais, né, do que ser uma mulher negra lésbica, eu sou uma pessoa que vive em sociedade que também preciso, né? Que essa sociedade caminhe, que a política realmente faça diferença na vida das pessoas. Amém, que as pessoas consigam entender essa simbiose necessária. Obrigado, Jorge. Obrigado a vocês.